Fala pessoal, beleza? Boa noite. Mais um fechamento de mercado, dia 16/9, né? E sexta-feira, tá pessoal? E final de semana a gente faz aquele vídeo nosso de análise, pensando na prévia da semana, pensando na segunda-feira, tá? Então, vamos ao bate-papo do dia de hoje. Hoje, pessoal, o preço abriu com gap de baixa, tá? Gap de baixa em cima dessa região de canal, né? Que a gente já tinha desenhado aqui de outros dias, certo? Só retomando de maneira bem breve. Essa máxima com essa máxima gerou a ligação a essa mínima aqui, que é o ponto de intersecção disso. Isso aqui gera o nosso canal. Aqui, esse canal ele foi levemente ampliado. Você até poderia traçar outra linha aqui. E eu particularmente não tenho essa ação de ficar realizando novas linhas, né? Até porque já tem linha demais no gráfico, então eu acabo não realizando isso. Mantenho a ideia do canal ali para ver quando que haverá um rompimento. Até o momento, pessoal, essa é a primeira barra que fecha abaixo da MM20, sem tocar a MM20. Então essa aqui é a primeira possibilidade de gap de média, tá? Dentro de toda essa movimentação aqui, ó, esse é o primeiro momento que os vendidos, né, conseguem empurrar uma barra abaixo da MM20, beleza? Então é interessante você observar isso daqui, porque gap de média, lógico que ainda precisa de mais uma barra aqui embaixo sem que a sua máxima toque a MM20. Aí sim temos a gap de média. Aí há a possibilidade do preço realizar uma MTR e depois, né, virar uma movimentação de baixa, né? A MTR seria o último suspiro dos comprados para virar uma movimentação, né, inversa a essa atual. Aqui acima temos alguns gaps que ficaram. Ficou esse gap aqui e temos também esse outro gap. Em lateralidades, né, gaps costumam ser fechados, né, como foram fechados todos esses demais gaps aqui, certo? Gaps foram fechados aqui posteriormente, né, por essas barras aqui, certo? Gaps de barra. Aqui foi fechado, ó, por essa máxima, certo? Aqui, ó. Então, em lateralidades, gaps são fechados. O que tem de interessante nessa movimentação é que o preço, né, ele reagiu ao fundo, né, do canal de baixa. E se vocês retomarem algumas ideias dos vídeos anteriores, esse canal de baixa ele tem como possibilidade também ser uma bandeira de alta. Então, se essa movimentação é retomada aqui, né, rompe essa movimentação, isso daqui nada mais foi do que uma bandeira de alta, tá, frente a toda essa outra movimentação aqui, certo? Essa correção aqui, ela até então não é tão profunda, tá, frente a toda essa movimentação de alta. Se você traçar Fibo aqui, você vai observar que hoje, né, ela praticamente chegou só no 38,2, então ela está corrigindo ainda no terço superior de toda essa pressão compradora, né? Se eu coloco isso daqui num time frame maior, você vê ali algumas barras grandes e aqui algumas barras de dúvida, tá? Então, lembrar, né, que canais de baixa têm possibilidade de ser bandeiras de alta. Beleza? Então, atenção a isso. Hoje a lateralidade, pessoal, ela foi gerada por região. É uma região de defesa. Entrou defesa aqui nessa região da MM50, entrou defesa aqui nesse outro momento. E aí você tinha, né? Você viu hoje, opa, 3 puxadas ali até, né, dentro dessa movimentação aqui. E 3 puxadas formam uma wedge, né, mesmo que elas sejam lineares, fundo triplo, tem a pressão de uma wedge, como o Albrook nos disse. E a partir dessa movimentação você pode ter, né, aquilo que uma wedge preconiza, né, que seria você ter ali 2 pernas de alta também. Então são sempre possibilidades, a gente vai gerando ela e vai melhorando ela dia após dia, conforme a pressão, conforme as barras vão deixando ideias pra gente, tá? E hoje a lateralidade ela foi por região, uma região difícil de romper, né? Você está baixo nesse canalzinho aqui, se romper, 2 pernas para baixo, certo? Mas
80% das tentativas de rompimento disso daqui irão falhar, tá? Estatísticas trazidas pelo All Brooks. Então você estava aqui no fundo de canal, estava num fundo duplo. Então você tinha ali algumas razões, né, para ficar um pouco mais esperto com venda aqui nessa região também. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no M60. No M60, pessoal, havíamos comentado no vídeo do fechamento de ontem que estava mais fácil descer do que de subir, correto? Por que estava mais fácil descer do que de subir? A gente tinha deixado já ligado essa linha aqui, né, que era uma possibilidade de wedge, essa mínima com essa outra mínima, e o preço chegando a essa região. Aí o preço abre já com gap de baixa. Falávamos, né, que estava mais fácil o preço descer do que subir pelo alinhamento das médias. As médias estão abertas, estão direcionais. Ele abre com gap de baixa, né, e pagou até alguns bons pontos. Mas o range de hoje foi um range curto, né, pessoal? Se vocês observarem, da mínima até a máxima aqui, ó, 1000 pontos. Foi um range de 1000 pontos. Então foi um dia de novo, né, de você trabalhar wedges, de você trabalhar lateralidades, né, de você não hesitar tanto nas primeiras wedges, de você ter uma resposta ali um pouco mais rápida a essas movimentações e entender essas movimentações. Se vocês não viram o vídeo de wedges ainda, voltem lá naquela pastinha, na playlist lá de atualização do All Brooks, tem um vídeo bem interessante sobre o wedges, que é uma forma operacional completamente diferente, né, de tendência. É uma forma extremamente assertiva, tá? Então, voltem lá e vejam esse vídeo, porque ele vale muito a pena. Eu já fui operador só de wedges, para vocês terem ideia. Eu operava só esse padrão, não operava quase nenhum outro padrão. De tanto que quando eu comecei a operar, comecei a estudar All Brooks, isso me chamou a atenção. Primeiro pela taxa de assertividade, né, que ele traz que 75% das wedges elas terão bons resultados. E aí você começa a pensar que se você tiver ainda assim a confluência de mais fatores, você consiga, por exemplo, melhorar um pouco essa taxa, as coisas ficam ainda melhores, tá? Aqui só estou deixando ligado, né, algumas marcações ali possíveis, né? Você tinha aqui o começo do dia, depois teve uma máxima um pouquinho mais alta, assim como isso daqui também era só, né, mera, né, 3 puxadas de alta, né? Essa tentativa aqui, essa segunda e aqui uma terceira. Essa terceira ela gerou uma possibilidade. Para ficar isso mais alinhado, né, e você entender que foram 3 tentativas e de puxada e 3 tentativas de rompimento, foi levemente subindo isso daqui, certo? Então a região aqui, né, era uma região de defesa, era essa mínima, essa outra mínima. Como vocês podem ver, isso daqui são grandes pontos de inflexão do preço. Tá? O preço ele chegou nessa região e ele gerou, olha, a quantidade de energia gerada na direção contrária. Quando ele chega aqui novamente, que é próximo dessa região aqui, olha a quantidade de energia que foi gerada. Né? Então é aquela ideia lá do diário que a gente pontou, né? 1, 2, 3 puxadas, e agora ele está nessa região. Então ele está baixo, né, naquele canal. É o canal que a gente tem lá do diário, né, que ele começa aqui, ele rompe um pouco aqui esse canal, volta, rompe um pouco aqui esse canal, volta, e ele chega nessa região aqui agora por uma quarta vez. Tá? Então é uma região que já teve defesa 2 vezes anteriores, né? Então pode haver de novo uma boa defesa e isso daqui gerar um movimento de alta ali, para ir fechar alguns gaps abertos do diário, tá? Primeiro aquele mais próximo, depois o outro. Aqui tem um gapzinho de espaço, né? Um espaçozinho vazio que ficou, né, bem aqui, essa movimentação, tá dentro dessas duas extremidades aqui, tá? Então, são regiões que normalmente são magnetos ao preço, né? Ele acaba voltando para fechar. Então, se ele rompe, por exemplo, essa movimentação, né, a gente começa a esperar 2 pernas de alta. Sempre dentro da metodologia a gente já cria algumas coisas a serem esperadas, tá? Certo? Então, a lateralidade aqui foi por região, você está vendo sobreposição de barras no M60, né? Vocês estão vendo aqui que não há gaps aqui durante toda a movimentação do dia, tá? Então, já região difícil de ser rompida, né? Tinha, só lembrando, né, tinha gatilho de venda no diário, então eu acabei optando por fazer algumas vendas ali
em alguns momentos por conta disso daqui, tá? Você tinha esse gatilho de venda do diário aqui. Normalmente quando eu tenho esse gatilho de venda, eu me espelho mais na ponta vendedora, claro, do que na ponta compradora, né? Não vou contra as ideias, mas eu sei que isso daqui é um fundo duplo, um fundo triplo. Isso daqui costuma entrar pressão compradora, e eu sei que eu também estava baixo no canal, tá? Então, vamos ali ao M5 para a gente dar uma olhada no dia. Gap de baixa, Fab 4 de venda, o preço, né, abre aqui já próximo daquela região, né, que era a regiãozinha que a gente tem marcada lá do diário, né, ele vem testar essa região, começa a subir. Ele faz um mero retorno às médias, depois desse retorno às médias ele começa a deixar alguns gatilhos de venda, só que ele não deixou movimentações extremamente claras, tá, pessoal? Por quê? Porque você não está vendo gap, você não está vendo pressão. Aqui foi um dia mais complicado, porque a gente fica assim, você começa a ver muito pavio inferior, você sabe que está entrando o comprador. Por quê? Por conta da região. A gente sabe que a gente está abaixo naquele fundo de canal. E isso complica um pouco as coisas, porque são regiões que entram compradores. Tá? Então, aquela mesma ideia que a gente conversou, né? A gente tem que refletir sobre time frames maiores, refletir sobre aquilo que a gente erra. Nós, né, nessa profissão aqui, é reflexão diária. É análise diária, é tentar melhorar diariamente. Isso daqui é melhora contínua, pessoal, não tem outra forma. Eu posto ali para vocês no Instagram, todos os dias, algumas ideias ali de fechamento, eu posto algumas pela manhã. Então, assim, são exercícios que eu faço rotineiramente para mim. A única coisa que eu estou fazendo é compartilhar eles com vocês. Depois de um tempo repetindo isso e fazendo análise e reanálise, né, a gente acaba tentando buscar maneiras de errar um pouco menos, né? Então, essa é a deixa da nossa profissão, né? Tentar uma melhoria contínua, desde psicológico, desde de análise técnica, e tentar fazer um casamento entre o psicológico e a análise técnica. E todo trader passa por dificuldades nisso, tá? Não achem que eu não passei, tá? Então, aqui você vê alguns pavios que deixa um pouco mais de dúvida. E aqui você tem o quê? Um fundo duplo, certo? Aqui nessa região aqui, ó, você tem um fundo duplo. Tá? E esse fundo duplo veio levemente mais baixo. Então, mesmo que ele voltasse a subir, quando isso aqui ocorre, eu espero que não suba tanto para poder cair um pouco mais. Ele nem voltou a subir, tá? Acabou tendo continuidade. Então, esses gatilhos aqui renderam até que interessante. Esse daqui achei que foi um pouco melhor, porque ele está saindo mais perto da MM9. Tá? Gatilhos melhores, né, pessoal, são os que saem das médias. Por quê? Porque eles têm espaço para andar. Então, você teve esse gatilho de venda, você podia manter seu stop aqui em cima, stop ideal aqui, e ainda assim, né, ele chegou a pagar, né, mais do que 1 para 1, 330 pontos, 600 pontos, né, chegou a pagar quase 2 para 1. Tá? Ainda assim foi uma movimentação bem interessante pela manhã. Aqui, né, tudo que a gente estava querendo buscar para o dia de hoje era algum ponto de parada para o preço. Por quê? Porque ali, né, dentro dessa movimentação, deixa eu só colocar no diário aqui, ó, que eu colocar as linhas ali que eu acabei apagando. Acabei apagando essa daqui, ó. Essa, certo? Que é o nosso fundo duplo máximo, né? Que até então é a movimentação mais extrema que essa movimentação de baixo enfrentou, certo? E agora a gente dá uma olhadinha aqui em como que ela tá. Aqui é aquele mais de cima, tá, pessoal? E aqui é o mais de baixo, tá? O mais inferior. E aí ele veio pouco abaixo dessa movimentação, começou a ficar com sobreposição de barras. E aí eu falo para vocês, né, que vocês têm que sempre somar confluências, sempre somar ideias, né? A gente está sempre somando ideias, eu, vocês e qualquer outro trader. Quanto mais sentido você conseguir para as coisas, melhor, certo? Aqui, ó, você tinha já também dado o segundo alvo da lateralidade aqui do dia anterior, certo? Então, você tinha esse movimento projetado aqui, já era, né, 100% desse movimento projetado. Terceiro alvo deu? Não, não deu, tá? Então veio só até o segundo alvo desse movimento projetado. E aí, segundo alvo,
dessa movimentação projetada, também tinha uma trave. Aí você tinha aquela mínima lá, e aí você tem uma wedge, e assim você vai, né, juntando mais contextos. Aqui você tem uma H1, né, seria seu ponto de entrada aqui, tá, em uma H1, certo? Ou entrar por aqui. Em time frames menores, né, num minuto, você vai conseguir entrar por aqui, tá? Ainda assim você pegou, né, uma boa movimentação, 723 pontos, certo? Pagou aqui até o topo duplo da manhã, né, sensatez. Essa subida foi contra as médias, tá? Aqui era interessante você realizar lucro, porque mesmo que tivesse um pullback, né, ainda era um pullback de 500 pontos, tá? Praticamente. Então é melhor você realizar o lucro total, aguardar a nova oportunidade. Caso tenha novo gatilho aqui saindo, médias realinhando, né, o preço vindo a ter melhores fechamentos acima da MM50, aí seria uma nova oportunidade para você estar entrando, né? E aí o que você quer? Se você entra aqui, né, a sua premissa é, se você compra por aqui, o que você precisa? Você precisa que o preço renove máximo. Para quê? Para que ele mantenha a estrutura de alta, né? Aquilo que a gente conversou sobre o dólar, né? E ele cumpriu hoje também, tá? Como a gente conversou, né, pessoal, você tinha, né, um pouco mais de facilidade de queda, de movimentação de baixa do que de movimentação de alta. Pensando por conta do diário, tá? Pensando pelo gatilho de venda do diário. Então, a gente começa a procurar razões para estar vendendo também. Aqui estava baixo no canal, eu sei. Aqui era fundo duplo do diário. Então, vejam como a gente sempre está interligando as coisas. Se você não faz essas análises, você foca só aqui nos 5 minutos, fica um pouco mais difícil de você conseguir visualizar, conseguir tentar entender certas coisas aqui, tá? E aqui você teve uma micro, isso aqui ficou bem visível no M1, tá? Ó. Essa wedgezinha ficou bem visível no M1. Já tinha feito um topo duplo, isso daqui agora é o que? É um topo mais baixo, então a venda pelo M1, se você entra numa L1, você pega ela por aqui, tá? E mesmo mantendo o stop aqui, fazendo parcial aqui, porque chegou a descer mais de 500 pontos, quase 500 pontos também, tá? Você não sairia da operação. Aí ele volta a subir e aí você sempre está de olho em estrutura, né? Eu tenho essa máxima, tá? Se isso daqui vai ser uma estrutura de alta, o que eu vou ter, né? Eu vou ter que ter novas máximas, eu preciso de máximas acima de máximas para que essa movimentação mude para uma estrutura de alta. Assim como a gente falou ali do M60, né? Ele está renovando máximas ali no M60, certo? E aí você tinha também outras wedges, que são as wedges iniciais. As médias estão flat, estão vendo? Aqui é interessante você procurar wedges nesse cenário, só que você não pode hesitar muito, sabe? Você não pode deixar para fazer isso daqui, por exemplo, depois de muitas horas, depois de muitas barras, depois de muitas wedges. Tá? Você tem que agir de maneira rápida. Tá? Aqui pelo M1 você também conseguiria pegar uma entrada por High One, aqui de maneira bem tranquila, pagou alguns bons pontos também. Tá? Até postei algumas dessas operações aqui para vocês lá. Depois dessa operação você tem essa mínima mais baixa, certo? Você pode ligar uma nova linha aqui. Fica com muita linha? Fica, pessoal, mas tem que fazer sentido as coisas. Então você tinha aqui agora essa wedge, uma dupla wedge, beleza. O que mais que você tem? Eu tenho de novo a região do fundo duplo do diário, tá? Dentro dessa movimentação. Agora eu tenho uma região de fundo duplo do intraday aqui dentro do meu dia e eu tenho essa região de volume. Como eu falei, a gente está sempre procurando confluência de informação. Quer fazer mais alguma coisa? Eu quero ver se deu alvo de pivô, do rompimento desse pivô. Em lateralidade eu uso pouco isso, mas rompeu esse pivô, certo? Esse pivôzinho aqui foi rompido e aqui era o primeiro alvo dessa movimentação. Beleza, então você juntou mais uma coisa. E assim vamos, né, construindo contexto para poder realizar ingressos em operações por aqui. Porque se a gente não faz isso, sai entrando em qualquer ponto, provavelmente a sua probabilidade vai reduzir bastante. Então você tem que esperar um terceiro toque, tem que ter uma paciência, né? Tem que ir formando análise, tem que já deixar as linhas ligadas para ver como é que o preço vai reagir quando chega nessas regiões, tá? Então isso é parte do nosso trabalho. Aqui, de novo, foi uma boa operação, tá? Aqui, ó, chegou a pagar mais 400 pontos, excelente operação também,
também de wedge com fundo duplo, em região de suporte por volume. Volta a subir, subiu muito? Não, parou na 50 de novo. Ó. Coincidência ou não, parou aqui na MM50, parou aqui na MM50, parou aqui na MM50. Tá? Então, o preço volta para uma movimentação de baixa. Aqui, né, você precisa já antecipar as coisas. Né? O que você faz? Olha, você tem aqui um ponto de inflexão, certo? Essa movimentação subiu aqui e voltou a cair. Então eu posso ligar esse ponto de inflexão ó, nesse outro ponto de inflexão aqui. Eu sei se isso daqui, se o preço em algum momento vai chegar aqui em cima, não, eu não faço ideia, tá? Mas eu ligo, eu deixo aqui ligado, é gratuito, você coloca lá, e aí você quer ver o que vai acontecer quando o preço chegar aqui, tá? Beleza? Aí no M1, né, teve a possibilidade lá, aqui também, né, dá pra gente ver isso daqui, né, aqui outro ponto de inflexão, e aí teve essa outra máxima aqui que gerou esse outro ponto de inflexão. Pontos de inflexão, pessoal, é quando o preço vai, né, para uma região e ele faz um pullback, assim, que seja visível para a gente, tá? Um pullback que seja interessante. Não pode ser um pullbackzinho de nada, né? A gente precisa de algum tipo de pullback. A não ser que você vá muito para o micro mesmo, aí você, lá no M1 às vezes a gente vê, por exemplo, essa movimentação de alta aqui como um bom pullback já, tá? E aí eu tinha agora ó, essa possibilidade aqui desses dois topos, o preço começou a subir aqui. Aqui ele faz uma estrutura legal, né? Que é aquele trabalho de estruturas que eu sempre falo com vocês. Ele não renovou a mínima, tá? Apesar da gente considerar isso daqui um fundo duplo, tá? Um fundo duplo mais alto, que é interessante para uma movimentação de alta. E logo em seguida ele renovou máxima. Como ele renova máxima, eu espero que dessa vez ele não venha renovar a mínima. E a mínima prévia é essa movimentação aqui. Ele não renovou, ele cumpriu legal esse papel. Tá? Aí ele vem para essa movimentação, faz um novo fundo duplo, tinha região de suporte por volume aqui. Tá? No M1 você vê essa pequena wedge, aqui já seria a sua H1. E aí você está entrando nessa movimentação, seu stop está aqui embaixo. Beleza. Se ele renovou máxima, não renovou mínima, eu espero que ele venha acima dessa máxima. Tá? Essa é a minha premissa inicial desse tipo de entrada aqui. Tá? Então, mesmo que eu entrasse por time frame menor, meu ponto de atenção era aqui. Beleza? Então, o preço veio né, se deslocando para uma movimentação de alta, mudou um pouco a estrutura, né, começou a vir para movimentações de alta aqui, parecia que tinha rompido e que ia virar o mundo, né, pessoal? O AL traz né, a ideia de reversão da primeira hora, é quando você tem, por exemplo, uma wedge parabólica já na primeira hora, geralmente isso daí nos liga um alerta que naquele dia pode ter uma movimentação inversa àquela, bem forte, tá? Ele também fala um pouco sobre tentativas de reversões em finais de dia, que geralmente são movimentações que não são tão costumeiras, tá? Então elas não costumam tanto acontecer. Então a gente fica atento também, porque essas movimentações tendem a falhar. Por quê? Porque já não tem um volume tão alto, tá? Dessas movimentações. E aqui começou a entrar uma pressão extrema, né? Olha o tamanho dessa barra aqui, ó. Tá? Para final de tarde, né? Já para mais de 16 horas. E aí o preço tenta romper essa wedge, ele tenta romper esse outro canal. E ainda assim, né, tinha as máximas do dia aqui, ó, certo? Que a gente viu lá do M60 também. Levemente mais altas, ele testa né, cirurgicamente essa região aqui e depois né, deixa a possibilidade de venda. Né? Pelo M1 deu para pegar essa venda mais ou menos aqui, né, pessoal? Tem print lá no Instagram dessa operação. Beleza? É uma wedge, tá? Aqui nesse caso era uma tripla wedge. Essa, mais essa, mais essa, certo? Então, gerou né, uma boa movimentação de pullback ali, tá? Quase 500 pontos. Renovou máximas, né, como a gente veio vendo, não renovou mínimas. Então, a ideia, né, que se tivesse mais tempo era que essa movimentação viesse renovar máximas novamente, tá? Por quê? Porque agora ele já está num canalzinho aqui ascendente, pessoal. Tá? O ponto de inflexão está aqui, ó, então você sabe que você está vendo aqui um canalzinho de alta, beleza? Essa daqui eu vou apagar porque não, vou deixar. Só para ver, né? O rompimento desse canal aqui nos levaria a duas boas pernas de alta. Certo? Então,
Vamos bater um papo aqui sobre o dólar, depois a gente comenta um pouco mais sobre final de semana, né, sobre possibilidades. Aqui no diário do dólar, tínhamos colocado como possibilidade, lembram que a gente pode estar, o dólar, né, ele precisava vir renovar essa máxima. Para quê? Para manter a estrutura de alta. Depois que ele renova a máxima, pessoal, não importa mais o que ele fizer, você precisa acertar um pedaço do dia. Você, a gente tem que, sabe, um momento claro que a gente tenha no dia, a gente faz uns bons pontos e fica feliz. Todo dia, se a gente acertar uma movimentação, né, uma, duas movimentações, a gente ganha o nosso dia, a gente paga o nosso trabalho, certo? A gente não precisa fazer trade nem acertar trade o dia inteiro, a gente precisa de alguns trades muito bem concentrados, muito bem atentos. Para quê? Para que a gente consiga extrair algo do mercado. A meta ali é ganhar alguma coisa do mercado, sair, espera de novo, pega outro momento interessante do mercado, sai de novo, tá? É isso. Esse é o nosso trabalho. Não existe bons trades o dia inteiro, tá, pessoal? Aqui, ó, movimentação parecida com aquela lá que a gente viu lá dos 5 minutos, né, no índice, agora há pouco. Uma inclinação bem leve e o preço veio testar. Só que aqui a gente está olhando o diário. E hoje você teve gatilho de compra, tá, na abertura, certo? Se eu tirar um pouco o zoom, você vai observar que quando eu liguei esse canal aqui, nessa máxima, que ela é o ponto de intersecção desses dois pontos aqui, tá? Ele veio testar essa região. Então aqui ele está alto no canal. Mas mesmo estando alto no canal, pessoal, ele renovou a máxima prévia, certo? Então ele fez o que ele devia fazer para poder iniciar uma estrutura de alta. Então mesmo que eu sabendo que essa movimentação tem mais chances agora de descer do que de subir, eu espero que ele não desça tanto, tá? Então, por quê? Porque ele não renovou mínimo e renovou máximas. Então são ideias que a gente está o tempo todo utilizando dentro das nossas operações, certo? Vamos aqui para o M60, que eu acho que eu falei bastante sobre o índice. Mini dólar. Aqui está o teste da região, tá? Então aqui está o teste da região. Aqui tínhamos, né, os topos duplos, né? Eu vou apagar um pouco dessas linhas, mas aqui era o primeira possibilidade de topo duplo, né, num bom ponto de inflexão, certo? Depois aqui a segunda possibilidade de topo duplo, que era o que ele realmente precisava pensar em renovar por hora para poder manter, né, a ideia de estrutura de alta, tal. Vem renovando máxima, não, aqui parou de renovar mínima, né, e renovou máxima novamente. Então ele cumpriu, né, o papel que precisava cumprir para que o dólar tivesse mais possibilidade, né, de uma movimentação de alta, tá? Então aqui foi só um canalzinho que eu havia ligado, que ele está nele aqui também, certo? Então pode ter um pullbackzinho aqui. Extrema movimentação de alta, isso daqui, a princípio, né, a gente lê sempre como uma possibilidade de quê, pessoal? Possibilidade de uma bandeirinha de alta. Por quê? Porque a pressão anterior é uma pressão positiva. Tá? Então, é sempre você tentando ir, né, para o lado daquilo que é mais que mais acontece. Né? Aqui a gente sempre trabalha com probabilidade. Né? Nós, como traders, né, a gente tem que lidar o tempo todo com probabilidades. Então, o que mais acontece numa tendência? Né? 80% das tentativas de reversão em tendência elas costumam falhar. Se 80% costuma falhar, eu posso usar essa probabilidade a meu favor. Então eu vou entrar a favor da tendência, a não ser que eu tenha algum argumento válido muito bom. Mas tivemos aqui, né, a nossa wedge ali do diário, né, um pouco mais ampla, ela nos deu esse esclarecimento aqui que essa movimentação agora pode gerar uma movimentação de baixo um pouco mais forte, tá? Mas não qualquer reversão, sem qualquer ponto, né, sem qualquer confluência de informações, tá, pessoal? Então se liguem nisso daqui também. Outro ponto bacana, né, que você podia ter feito era pegar a lateralidade do dia, tá? Tô pegando aqui a lateralidade do dia 14, tá? Então tô pegando a extremidade dela e colocado aqui. Então aqui ele acabou dando terceiro alvo dessa movimentação, tá? Dessa lateralidadezinha pequena, tá? Só estou trabalhando aqui o dia 8. Por que eu não joguei ele para cá? Tá?
Porque se eu for trabalhar essa extremidade aqui, eu vou precisar trabalhar a mínima dessa outra movimentação aqui, ó. Tá? Aqui eu estou trabalhando esse dia, aqui eu estou trabalhando agora esse outro dia aqui, que aí é o dia 13. E aí, ó, o primeiro alvo dessa movimentação estava ali próximo, tá, da wedge do diário. Beleza? Para trabalhar a confluência, né, pessoal? Para tentar achar mais justificativas. Certo? E aí, né, pós isso daqui, apresentou uma boa movimentação de baixa lá no M5, tá? No dia de hoje, né, FAB 4, tá? Médias extremamente ascendentes, então só valia a pena você pensar em compras aqui, como foi conversado, né, em tendência, 80% das tentativas de reversões elas irão falhar. Tá? Então você está aqui, ó, o dia abriu, certo? Primeira gatilho de entrada, né? Primeira H1 aqui a favor da tendência, gatilho de compra, você entra, você tinha um stopzinho aqui de que 8 pontos, olha, possibilidade pagou cerca de 50 pontos, tá? O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é um canal estreito de alta, tá? Você não vê grandes continuidades de movimento contrário. Você vê barras amplas, boas barras de alta, e vê barras menores de baixa, né? Então você não vê mais que 3 barras de baixa. Até aqui ainda é canal estreito de baixa, certo? Aqui virou micro canal de alta, canal estreito, e aí mais uma perna de alta aqui, bem interessante, tá? Atingindo ali aquela região. Então, aqui você não procura o wedge, tá? Aqui você precisa de um contexto maior, tá? Para você pensar em vender. Então, o ideal era que você esperasse, por exemplo, isso daqui, né? O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui é um gap de média, tá? Preço tendo duas barras fechando, tá? Abaixo da MM20, aqui e aqui, tá? A máxima dessas duas barras não toca a extremidade da MM20. E aí ele faz uma correção agora mais interessante, né? Agora ele deixa barras maiores de baixa, uma barra de pausa, depois mais 3 barras de baixa. Então, você consegue ver que a pressão aqui mudou. Algo está muito diferente do momento anterior. E esse é o nosso trabalho, né? Trabalhar detalhes, né? Trabalhamos com detalhes. Aí o preço volta para uma tentativa de movimentação de alta. Aqui as coisas já não são mais a tendência. Aqui eu já posso até contar puxadas. Tá? Eu tenho uma puxada aqui, fez pullback, né? Fez nova mínima, fez uma L1, é uma perna. Tem uma segunda perna aqui, fez nova mínima, eu tenho uma L2. Subiu de novo, fez nova mínima, eu tenho uma L3. Tá? Então, se você quisesse contar puxadas, você teve aqui 3 puxadas e topo duplo. Tá? Ficou bem feio esse topo duplo aqui. Tá? Essa máxima aqui seria a máxima do seu topo duplo. Então você teve 3 puxadas, né? Topo duplo. E depois disso daqui o preço não desenvolveu mais. Tá? Aí volta para uma possibilidade de movimentação de baixa. O que você pode ler isso daqui também? Aqui foi uma MTR, certo? Você teve aqui nosso gap de média. Isso daqui o último suspiro, né, dos comprados, depois uma reversão majoritária de tendência, né, que aí deu uma movimentação de novo, né, excelente movimentação de baixa. Beleza, pessoal? Então, finalizando ali nossa semana, né, espero que vocês tenham ido bem. Estudem um pouco mais de wedges, né? Voltem o gráfico, né? Estudem um pouco mais de lateralidade e lembrem, né, que às vezes tá muito difícil operar lateralidade. Lateralidade ocorre demais, então você vai ter que moldar seus hábitos de estudos, né? Porque são eles que vão fazer, né, as ações, né, se transformarem em resultados. Então voltem um pouco, voltem os vídeos, revejam algumas informações, pratiquem essas informações, vejam o quanto elas fazem sentido dentro da leitura de vocês, vejam a mensuração de stops, tá? É fazer isso daqui que eu estou conversando com vocês, né? Fazer essas análises aqui fria, de maneira tranquila, repetidamente, para quê? Para que quando o gráfico esteja andando, você bata o olho e fala, caramba, cara, eu acho que eu já ouvi o Luciano falando várias vezes aqui que isso daqui é um canal estreito de alta, e canal estreito de alta eu não vendo contra. Eu vou tentar achar uma razão para eu comprar, eu preciso achar uma forma de entrar nisso daqui. Tá? Aí você pode usar até time frame menor,
Por quê? Porque aqui está tudo ascendente, aqui está tudo no melhor dos mundos, né? O preço está acima da VWAP, acima das médias, é um Fab 4 de compra, o preço não toca MM9, tá? Então eu sei que eu estou na possibilidade de canal estreito de alta, então eu tenho que achar alguma forma de entrar para pegar alguns pontos disso daqui, fazer uma parcial, deixar o preço fluir, tá? Então, busque, né? Tem uma frasezinha do Cortella, né, que acho que todos vocês já devem ter visto, né? Faça o melhor com as condições que você tem, né? Enquanto você não tem condições melhores de fazer, o melhor ainda. Então, disciplina, tá, pessoal? Tudo volta para disciplina. Então, aproveitem o final de semana para estudar, manter os estudos de vocês, para estar todo dia, né, um pouco melhor para o mercado. Já que você escolheu isso como trabalho, faça o melhor possível, né, nas condições que você tem, dia após dia. Beleza, pessoal? Então, se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Um abraço e bom final de semana. Valeu!